É, terceiro vídeo do dia. E detalhe, vem mais por aí. Eu prometo o quarto, com um antes e depois dos torcedores do bairro. Que isso, Thiagão? Então quer dizer que nessa sexta-feira eu vou ver o seu belo rosto o tempo todo? É isso o que acontece quando o gigantesco Vasco da Gama está na semifinal da Copa do Brasil. Pelo segundo ano consecutivo. O gigantesco Vasco da Gama foi o único time jogando como visitante na segunda partida que neste momento está na semifinal da Copa do Brasil. Galo, Bahia, Capelanes não conseguiram, mas o gigantesco Vasco da Gama conseguiu. Então tem vídeo toda hora, tudo bem? Mas nesse vídeo, assim, um conteúdo diferente, porque eu tava me parando pra pensar nisso, família. Eu não sabia que os colorados, os torcedores do Internacional, estavam incomodados com essa classificação do Vasco. Mas, Thiago, é a parada lá do Robert Renan, Thiago, o cara que fez o último pênalti, classificou o Vasco. Eu nem tava lembrando disso. Então vamos trocar uma ideia sobre isso, porque tá bem interessante a revolta desses caras. Eu separei aqui a Renata Fã, um torcedor também. Tem essa aqui que trabalha na Cazé TV. Obrigado, Robert Renan. Muita personalidade, tá? Não somente ele, Matheus França também. Guardou e bateu muito bem o pênalti, por sinal, né? O Matheus França e os dois ajudaram demais na nossa classificação. Então a gente vai resenhar nesse vídeo sobre essa situação aí dos colorados, revoltados da vida. Quero trocar uma ideia também aqui sobre Fernando Diniz nesse vídeo. Fernando Diniz, Verratti, mais uma vez Barros, porque eu estava acompanhando um corte do Venê, flamenguista lá que trabalha com Pedrosa e com a Fernanda, destacando Barros. Resolvi trazer aqui até porque o Vasco recusou uma proposta pelo Barros. Agora, informação dele também. Aí eu tava vendo também lá o Pedrosa zoando a Fernanda, né, que é torcedora do Botafogo. Cara, e ela trabalha com rede de economia, né, no supermercado aí. E aqui na minha cidade tem. E eu tava ali fazendo compras, daqui a pouco quando eu vejo ela lá no mercado. Só que não deu, mané. Não deu, assim, porque ela tava gravando lá várias paradas. Eu ia chegar nela e falar, poxa, posso gravar um vídeo aí com você rapidinho? Eu ia largar. Como é que você se sente com o meu time eliminando o seu na Copa do Brasil? Pô, ia ser show de bola, mas não deu. Tava lá gravando várias paradas. Aí eu não quis, né, ser mal educado, inconveniente, né, a família vascaína. E aí, família, nesse sentido também, eu tava vendo um comentário do Felipe Melo, né, exaltando o Fernando Diniz, pra acrescentar aqui também na nossa resenha. E além disso, deixa eu ver o que tem mais aqui. É isso, né? Barros, Verratti, os torcedores do Internacional revoltados da vida, Diniz, Piton. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha. Tá na tela para vocês. Boa notícia. Lucas Piton realizou exames na madrugada no Hospital Samaritano e não foi constatada nenhuma lesão. Após os resultados, o lateral seguiu para casa, onde ficará em repouso. Tá aí, minha família. Eu tava até vendo aqui um comentário no nosso vídeo aqui, falando que o Lucas Piton jogou muito. Assim, eu achei uma nota 5, família. Não deu muito tempo ali pro Piton, né? Ele jogou um tempo, mas visivelmente eu acho que ele tava tem até um lance, né? Eu tava assistindo, eu sou muito supersticioso, meu Deus do céu. Eu assisti o jogo na Prime Video, porque foi nela, né, que eu assisti Vasco e Atlético Paranaense e Vasco no ano passado. Foi até o Romulo Mendonça que narrou, dessa vez não foi ele. Ele narrou Cruzeiro e Galo. Aí eu assisti na Prime Video, então eu não sei, a galera onde assistiu e tal. E aí tem uma imagem que foca no Piton, ele mancando, né, ali ainda no primeiro tempo. Então assim, não foi uma partida, né, que a gente pode chegar aqui, mas também não foi uma partida ruim, né, do Lucas Piton, não acho. Acho até que ele pode produzir mais. Mas é um jogador importante, né, família? O Flávio Dias, no vídeo que eu coloquei agora na parte da tarde, ele até critica, né, o Fernando Diniz por essas invenções. E aí ele comenta, com a saída do Lucas Piton, que é um debate já para o jogo contra o Ceará. Não sei se ele vai estar à disposição. E aí o que o Diniz vai fazer? Vai colocar o Puma ali, novamente, improvisar um lateral direito na lateral esquerda? O Flávio Dias fala, né? Pô, tem lateral de ofício e ele vai, improvisa o Pumita. E assim, família, eu acho que o Leandrinho não estava, né, relacionado.
eu acho, vocês podem me corrigir, é o Vitor Luiz. Então, claramente, ele não confia no Vitor Luiz. Isso é muito claro. Engraçado é que no jogo contra o Juventude, ele entra com o Vitor Luiz de zagueiro. Isso não dá pra entender. Realmente, aí quando você tem que colocar ali um lateral, ele entra com o Pumita. É o 22 Diniz, né? Mas, né, ainda bem que não foi uma lesão grave, porque, claro, a gente tem que ter o Lucas Piton aí pra sequência da temporada, tanto no Campeonato Brasileiro, né, como na Copa do Brasil em dezembro, já que, assim, o Leandrinho, né, que a gente botava aí uma expectativa de disputar a posição, de ter ali alguns jogos, né, o Diniz oportunizar ele, não joga, não entra. E daqui a pouco também deve servir aí a seleção sub-20, né, o Mundial, então ainda bem que o Lucas Piton não machucou. Família, vamos seguir a nossa resenha. E aí eu quero passar esses dois cortes aqui, né, do Vene falando do Barros e depois o Felipe Melo falando do trabalho do Fernando Diniz. E aí a gente vem pontuando aqui algumas questões, né, Verratti, Andrés Gomes, mais uma vez ele não entra, né? Se liga só. Mas eu gostaria também de elogiar um outro jogador na linha, não só o Léo Jardim, o Cauã Barros. O que o Cauã Barros jogou ontem... Desceu a lenha ali no início, né? Depois ele ajustou. E o primeiro jogo também. Ele tava perdendo descendo a lenha ali nos primeiros minutos. É um jogador que acabou de chegar ao Vasco da Gama nesse retorno dele, ou seja, tá treinando há pouco tempo com os demais companheiros e na partida de ontem ele teve que jogar com alguns jogadores ao lado dele por conta de lesões. O Tietê saiu lesionado, depois o Hugo Moura acabou sendo levado para jogar ao lado dele e o Cocão também jogou ao lado dele, ou seja, foram 3 companheiros durante 90 minutos e o Cauã Barros continuou sendo uma peça fundamental no time do Vasco da Gama ontem para essa classificação. Um jogador que chega numa hora muito boa, tendo visto aí essa lesão do Jair, que vai ficar longo tempo fora novamente. Então eu gostaria de elogiar a partida dele, porque foi uma partida muito consistente, um jogador que vai agregar bastante ao técnico Fernando Diniz. Mas o Vasco, eu falei do Vasco quando o Diniz assumiu, né? Que o Vasco ia dar o que falar esse ano, né? E eu acho que poucos imaginavam que o Vasco pudesse chegar na semifinal da Copa do Brasil, eliminando o Botafogo fora de casa. Tem que dar tempo ao tempo, gente. Sabe? Existem certos trabalhos, e a maioria dos trabalhos você demanda tempo para enraizar aquilo que o treinador quer nos atletas. Sabe? E o Vasco... Ele vem crescendo, cara, ele vem melhorando. E hoje demonstrou, pô, precisou marcou quando precisou marcar, jogou quando precisou jogar, sabe? É isso, cara. Parabéns, Diniz e Vasco. Tá aí, só pra complementar com essa informação aqui do Vene, tá aí, ó. O Vasco recusou uma proposta de 2 milhões de euros, 12 milhões e meio de reais do Metalist pelo volante Cauã Barros. A oferta foi há 2 semanas. O clube entende que o jovem jogador ainda vai se valorizar muito mais. Tá aí, concordo plenamente, até porque hoje é um titular absoluto do nosso Vascão. E eu já até destaquei aqui o Barros em vários vídeos, né? Nos últimos aí, falei no pós-jogo, falei no vídeo de mais cedo, falei no vídeo da parte da tarde. Inclusive, eu tava vendo também um corte do programa da TNT, que o jornalista, ele falou exatamente a mesma coisa aqui, o comentarista lá, que o principal jogador dessa classificação, Cauã Barros. Concordo plenamente, foi essa aqui a minha visão. Claro que você vai destacar o Jair pelo gol, eu acho que o Freitas fez 2 grandes jogos, assim como o Hugo Moura, apesar de algumas falhas ali, principalmente na bola aérea. Então você vai destacar vários jogadores aí, né? Jardim, claro, mas o Barros foi o ponto de equilíbrio do Vasco. Então assim, hoje é muito titular, é um titular absoluto do Vasco. Tanto que, bem, Tietê, Jair, o Paulinho, infelizmente, né? Abraçou ali o Diniz, né? Eu espero que o Paulinho possa reagir, cara, né? Vai ser uma peça importante aí, caso ele, né, se recupere fisicamente, tecnicamente, porque acrescenta, sabe? É um cara que tem qualidade, tem força física, mas hoje é um cara que tá muito atrás, né? Até do próprio Matheus Carvalho, mesmo ele sendo um segundo volante, né? Ele poderia entrar ali no lugar do Tietê perfeitamente, né? Mas o Matheus Carvalho tá na frente dele. Então, todo mundo bem, cara, é o Barros e mais um. Esse é o papo. Esse é o papo. Eu não sei se futuramente, né, com o Cuesta e o Robert Renan, o Diniz vai adiantar o Hugo Moura e ficar com o Barros e o Hugo Moura, que você perde um pouco desse elemento surpresa, né, o segundo volante que tem mais recurso, mais refino, que consegue fazer ali um papel, né, auxiliando também na armação do time junto com o Coutinho, mas você vai ter mais pegada. Eu acho interessante, isso é uma estratégia que você pode testar, né, com Barros ali e Hugo Moura, até porque a gente precisa parar de levar gols, precisa ser um time mais sólido defensivamente. E assim, entendo que o Barros
É um cara que não tem um refino do Jair e do Tietê, mas eu não acho ele ruim de tudo, né? É um brucutu. Então, de repente, pode ser uma estratégia que o Diniz vai utilizar aí com os dois aqui na cabeça de área, Cuesta e Robert Renan, caso, né, ganhe a vaga aí do Freitas, porque assim, é um cara que foi muito bem também, família. O Freitas vem de 3 grandes partidas, né? A gente tem que destacar isso. Botafogo, não, na verdade, Sport, não é isso? Agora eu não lembro a sequência, mas beleza. Pois bem, Sport, Botafogo e Botafogo. Jogou muita bola nessas 3 partidas aí, o Lucas Freitas. E aí a gente vai aqui pro assunto Fernando Diniz, Verratti, modificações. É claro que eu acompanho muito aqui a visão de vocês, mas antes separei aqui, né, a postagem do Verratti, escolhi aqui a imagem dele batendo pênalti com muita frieza, né, e foi muito importante, muito decisivo, porque o melhor batedor do Botafogo perde, e isso eu acho que dá uma confiança pro Vasco, e aí o Verratti, claro, faz ali o papel dele, crava, e o Vasco, né, começa bem aí, começa na frente. Então, foi muito importante, foi decisivo o Verratti aqui nessa disputa de pênalti. Mas, né, eu separei aqui alguns comentários pra gente pontuar também uma resposta aqui do Diniz sobre o Andrés Gomes, que mais uma vez foi um questionamento, né, de boa parte da torcida do Vasco, porque o colombiano não entrou, porque é um jogo também que a gente entende que era pra ele, um Botafogo pressionando, cedendo os espaços, bota alguém pra correr, tanto pra ajudar, como para atacar o espaço. E aí não foi a leitura do Fernando Diniz, mais uma vez, e ele explicou isso aqui. E aí o meu amigo, Matheus, né, tá aqui, Matheus. Irmão, espero que você ganhe mais patrocinadores e evolua. Às vezes fico chateado quando você fala muito do Verratti, reclama de algumas coisas e etc. Mas tu faz de coração. Exatamente, cara. E assim, é o que eu falo aqui com vocês. A galera leva pra esse lado, que eu tô pegando no pé do Verratti, e não é isso, gente. Não é isso de forma nenhuma. É uma visão realmente de estratégia, de jogo. E assim, tudo que eu falei aqui durante a semana, né, da data FIFA aí, cara, se concretizou em campo. Se concretizou, não era jogo pro Verratti. Eu não vou mudar de opinião, porque o Vasco passou, não era jogo pro Verratti. E o jogo se desenhou dessa maneira. Você vai destacar alguns movimentos dele, uma bola que ele conseguiu, 1 ou 2 bolas que ele conseguiu fazer a parede, arrancar a falta. No segundo tempo, ajudou ali, né, defensivamente. Mas, cara, a gente nunca vai ter o entendimento, e assim, como eu disse, né, a gente não tem bola de cristal, mas quando você olha outros jogos, outras estratégias, outros times, cara, eles utilizam desse estilo de jogo, de um time mais móvel, de um time mais rápido, porque o adversário tem a posse de bola e você consegue ter ali movimentações. Claro, você precisa de um jogador versátil, né? Por exemplo, o Ryan, ele não é um centroavante, né? Mas ele é alto, ele é forte, ele consegue flutuar por ali, ele tem mais dinâmica, ele tem mais recurso, né? Você vê que aquela jogada que ele faz muito bem pô, dá pra dizer que perdeu o gol, poderia bater mais forte, né? Assim, cruzado, ia dificultar pro Neto. É uma jogada de um centroavante, né, aparecendo ali, recuando, já que o time tá todo atrás, tabela ali com o Barros e arranca. Então ele dá essa movimentação, esse perfil de jogo para atacar espaço. Quantas vezes o Coutinho pegou na bola e ele olhava pra frente e não tinha ninguém? Não tinha ninguém, porque não era jogo pro Verratti, não é pegar no pé. O torcedor que se prende a pegar no pé, que não gosta dessa opinião, poxa, gente, eu acho que vocês estão muito mais focados no jogador do que no resultado, no clube. Porque, veja bem, você pense comigo, faz sentido você ter o Verratti lá na linha do meio campo? Ele lá com o Coutinho marcando lá dentro da nossa área, do nosso campo, quero dizer. Faz sentido um negócio desse? Um cara que não tem refino técnico, um cara que não tem velocidade pra explodir, faz sentido? E todo mundo sabia que esse seria o desenho do jogo. Agora, nos minutos finais, que o Vasco teve mais controle, que conseguiu ali chegar em alguns momentos, aí beleza. Aí você viu que o Verratti tentou lá disputar, ele dá um chute lá também, assim, que o cara tá na frente dele, mas ele consegue chutar, só que vai no meio do gol. Aí sim é jogo pro Verratti, porque tu tá conseguindo levar a bola dentro da área. Agora, quando o adversário tem a posse e tá te marretando, não faz sentido ter o Verratti em campo. Não faz, porque ele não é um cara que consegue fazer parede, faz uma ou outra, não consegue dar seguimento. Pô, tem uma bola lá que o cara toca nele e ele vai dominar de esquerda, que eu falei assim, cara, é difícil demais, cara. Eu sei que tem muita gente que ama o Verratti, mas é difícil. Jogar com o Verratti não é fácil, não é fácil. Então, eu continuo até com essa visão pros próximos jogos, né, contra a Flucê, no Campeonato Brasileiro, cara, ele não pode ser intocável. Tem jogos que vai ser esse desenho tático, o adversário vai pressionar, principalmente em jogos fora de casa. Cara, segura o Verratti. Testa o time sem o Verratti, pelo amor de Deus. Bota um time mais intenso, assim como o Flucê joga, assim como o Cruzeiro joga. Vamos entender, vamos mudar a dinâmica do time, vamos ter outras formas de jogar. Não pode, todo jogo, 90 minutos o cara em campo, cara. Não pode, isso não existe, cara. E boa parte da torcida entende dessa forma. Tanto que tá aqui, meu amigo Felipe, é isso. O Diniz não pode continuar no Vasco no ano que vem. Muito teimoso, Verratti mal, Ryan mal e não tira eles.
cadê o Andrés Gomes? E aí eu vou passar a resposta dele aqui nesse sentido, tá, família? Vamos lá, ó. E se eu te perguntar? Você deve ter gostado da partida do Ryan. Foi natural o Matheus entrar no lugar do Coutinho, Matheus França, tá? O David, que é um jogador de velocidade, no lugar do Nuno. E seria natural o Andrés entrar no lugar do Ryan. Mas o Ryan é, hoje, um dos jogadores com maior poder de decisão do Brasil. Se não for, o que tem mais está entre os caras que podem mais decidir um jogo. Como quase decidiu no primeiro e no segundo tempo. Por conta da juventude, qualidade, poder de finalização, ele vive um momento especial. E eu poderia ter colocado ele de centroavante, sim, mas já expliquei as razões pelas quais o Verratti tinha que permanecer. O Andrés Gomes não é que está aqui há um montão de tempo, sem entrar. São 2 jogos, estava mais confortável do jeito que fizemos, ia mexer na parte tática. Ainda não sabemos como ele ia entrar no jogo. Ninguém sabia se o Matheus França entraria bem ou mal. Não sabemos qual nível em que o Andrés Gomes está. Nos treinos, está cada vez melhor. É um jogador que tenho muita confiança de que vai ajudar o Vasco também. Tá aí, eu espero que seja verdade, né, Fernando Diniz, que você coloque pra jogar. Então, assim, família, eu tava desabafando muito, né, durante a partida, a galera que eu tava resenhando aí sabe, Mal lá de Juiz de Fora, Alberto de Santa Catarina, é uma galera que a gente tava resenhando ali durante o jogo, e eu falando que não era jogo pro Verratti, né, eu iniciaria de tudo que eu falo aqui, né, com vocês. Mas, né, no decorrer do jogo, cara, eu até entendo a permanência do Verratti pela questão da bola aérea e do pênalti. Eu entendo, tá? Porque ele poderia muito bem fazer isso. Colocar o Ryan de centroavante e botar o Andrés Gomes ali pra te dar essa dinâmica, velocidade. Se você parar pra pensar, um Alex Telles morto em campo, morto, acabado. Tu bota o Colômbia lá pelo lado esquerdo e ia fazer um salseiro em cima dele. Então assim, o Vasco poderia criar boas oportunidades. Você teria um jogador de mais recursos pelo centro do campo, né, o Ryan com poder de finalização, como ele mesmo disse, mais rápido ali para ganhar numa arrancada, no movimento dos zagueiros do Botafogo, e de repente você nem ir para as penalidades. Agora, como é que tu vai saber disso? Entende? Aí cada um, eu faria de um jeito, você de outro, e o Diniz fez desse jeito aí, e ainda bem que o Vasco está na semifinal. Então a entrada do Matheus França no lugar do Coutinho, beleza, entendo, porque é um homem de criação, entrou mal, não entrou bem, mas ainda bem que fez o pênalti ali, tirou o Nuno, David, beleza, nada a pontuar, e aí, né, ele explicou aqui a situação do Andrés Gomes, Verratti e tudo mais, por causa das penalidades. Beleza, agora, isso não se aplica no Campeonato Brasileiro. Porque no Campeonato Brasileiro, a modificação que teria que acontecer, as modificações, na verdade, eu não sei se o Coutinho pediu pra sair, tá? Na Prime Video falou que ele pediu pra sair. Mas vamos supor que ele, né, tá ali, não pediu nada. Cara, o Coutinho tinha que continuar, o Ryan tinha que vir pra 9 e entrar com o Andrés Gomes lá. Esse é o papo. No Campeonato Brasileiro, não dá pra ficar com essa insistência do Verratti ser intocável. Essa coisa irrita. Gente, irrita demais. O Verratti é importante. O Verratti vai ser importante. Mas o Verratti não vive um momento técnico legal. Então você pode variar, você pode tirar, você pode começar ele num jogo, no banco, um outro como titular, dependendo da partida contra o Ceará. Beleza, Verratti. Vamos com o Verratti, é claro. Né? A gente entende que o Vasco vai ter mais o controle do jogo e o Ceará contra-ataque. É isso que o Ceará faz. Então Verratti no jogo. Agora, não pode ser intocável, tem que sair. Cansou, 10 minutos do segundo tempo, sai. Ele falou que não pede pra sair de jeito nenhum. Então nosso treinador tem que sacar. Seja ele ou qualquer um que não está contribuindo, que está cansado, sabe? É isso, família, é o que eu penso, mas ainda bem que deu tudo certo, mas gostaria também de compartilhar aqui essa visão, né, da galera que comenta aqui no nosso canal. E aí, para finalizar o nosso vídeo, deixa eu passar aqui 2 colorados, Renata Fã e esse torcedor aí falando do Robert Renan. Tá na tela. Aí o Robert Renan, que passou pelo Corinthians, foi lá e não deu a cavadinha. Não. Posso falar uma coisa? Não. Pelo menos Robert Renan, eu nem conheço o Robert Renan, na verdade, nunca nem falei com ele, mas pelo menos aprendeu a lição na vida. O problema é o cara que erra uma vez, erra outra, e até teve gente brincando, vai lá, dá uma cavadinha. Não. Dessa vez, ele foi sério, definiu, classificou o Vasco, chegou numa outra decisão de semifinal lá no Campeonato Gaúcho. Aí a culpa era, sabe de quem? De quem? Mano Menezes. A culpa é dele. Ele fala que a foi culpa isso é que dele. você falou aqui. A culpa é minha. É esse mesmo. Agora Não, mas aí é foda. No Internacional quer dar cavadinha, quer ferrar com o torcedor do Internacional, grande risadinha, cheio de plaqueta aí nos dentes. Aí no Vasco da Gama, foi lá, bateu com seriedade e o Vasco tá na semifinal da Copa do Brasil. O Vasco do Diniz. Isso mesmo, o Vasco que tá disputando pra não cair no Campeonato Brasileiro. Meu Deus do céu, cara, não é possível. Não é possível. E eu avisei, né?
Contrataram o David Ancelotti, filho do Ancelotti. O cara era auxiliar, nunca treinou um time profissional, nunca nem sequer pisou no futebol brasileiro. Contrataram um pardal. E me venderam que a SAF, Botafogo, John Textor iriam revolucionar, iriam ser profissionais. Que profissionalismo é esse? Então venderam todo o time, não tem identidade mais de time. Vende jogador, compra por empréstimo depois, paga mais do que já estava aqui. Aí agora esse treinador já tá sendo eliminado de tudo. Cara, SAF não é a solução, tu tem que ser profissional. Olha a SAF aí o que tá fazendo. E Robert Renan, hein? Por que não deu uma cavadinha agora, Robert Renan? Por que não deu? Por quê? Eu sei que não é só culpa tua. A culpa é desse ambiente do Inter que não tem ninguém pra chegar no gogó. Pro cara não ter esse pensamento numas penalidades. É isso que falta no Inter. Que parece que tem no Vasco. Alguém que chegou na orelha dele e disse: aqui cavadinha não. Vai lá e bate com seriedade, ô merda. Prestem atenção nesse vídeo aqui. Dá uma olhadinha. No Robert Renan, com a camisa do Internacional dentro do Beira-Rio. O que ele conseguiu fazer? Uma cavadinha que nem a cara dele. Uma cavadinha de merda. Foi isso que ele fez. Não, porque olha aqui agora pelo Vasco. Bateu com seriedade, goleiro pra um lado, bola pro outro. Mas será que o cara começa a desconfiar que o problema já não são os jogadores? O problema é o ambiente do Internacional. Porque não é possível que no ambiente do Inter, num gauchão, um merda desse vai lá dar uma cavadinha. E aí no Vasco, o Vasco todo fudido do jeito que é, o cara vai lá e bate com seriedade. Mas será que o Vasco tem comando e o Inter não tem comando? Olha, o torcedor colorado jogou pedra na cruz. Pisou em cima das togas dos Rei Momos. Salgou a Santa Ceia. Alguma coisa a gente fez. Porque não é possível que até o Vasco da Gama chega numa semifinal de Copa do Brasil e o Internacional não consegue passar das oitavas. Caindo pra Globo, caindo pra Deus e o mundo. Não, cara, isso aí, olha, pelo amor de Deus, cara. Olha, essa água que tá circulando por Recife, Santos, parte do Rio de Janeiro em relação, né, ao bairro. E agora, né, lá no sul, parte dos Colorados, opa, não tá legal não. Porque assim, o Internacional tá podendo falar muita coisa também não, né? Tá não. Não conquista um título a nível nacional há muito tempo. Há muito tempo. Então, baixa a bolinha, né? A situação difícil também. E pelo segundo ano consecutivo vai estar numa semifinal de Copa do Brasil. E vamos lá. Pelo amor de Deus. E aí, família, esse desabafo dele aí me fez, mais uma vez, né, destacar a gestão, né? Eu falo isso aqui com vocês, que hoje a gestão do Vasco está dentro de uma realidade, né? A gente sempre gosta de olhar para a grama do vizinho. Opa, é isso. Então tu vai ver merda em todo lugar. Tu vai ver erros que acontecem no Vasco, no Inter, no Corinthians. Olha a SAF do Fluminense aí, sendo vendida por 250 milhões. O resto é dinheiro que vai circular aí deles, né, trabalhando no Fluminense. Olha o Corinthians como é que tá, olha o Galo como é que tá. Você entende o que eu tô falando? Então olha o papo do cara, falando que o Vasco, no sentido ali com o Robert Renan, teve cobrança, isso, bate com seriedade e tudo mais. Mas o que acontece? O cara aprendeu com os erros, né? Ele, com o erro, na verdade, né? Ali com o Internacional, naquela penalidade ali no estadual, né? Isso acho que foi contra o Juventude. E acaba cavando e perdendo. E aí no Vasco, família, eu fiquei com muito medo, tá? Muito medo do Matheus França e do Robert Renan. Porque eu falei, cara, esses caras podem trazer uma pressão para eles que vai dificultar, né, em caso de perder. E não, cravaram. Então, estão com a moral lá em cima, com a confiança. E essa imagem aqui, eu acho que foi legal, né? Foi fundamental. A gente critica, a gente cobra o Fernando Diniz, mas isso não dá para negar. Me parece ser um cara que trabalha muito com essa confiança aí dos jogadores. Eu tava vendo que o Robert Renan tava falando com o vascaíno do Cerrado, e ele falou, né, que o Diniz olhou para ele, vai ser você, ele, seu? Vamos lá. E aí ele, pô, será que Deus está preparando esse momento? E ele falou que pensou, eu vou guardar. E aí deu tudo certo, além de ter entrado muito bem, né? Fatiando, saindo, jogando. Parece ser um jogador que realmente vai nos ajudar. Então por isso que eu entendo aí essa revolta dos torcedores do Internacional com o Robert Renan cravando o pênalti decisivo e colocando o Vasco na semifinal do campeonato. Perdão, olha a minha emoção. Já tô pensando, né, no Campeonato Brasileiro domingo. Colocando o Vasco na semifinal da Copa do Brasil.